Bom dia, turma! Bom dia, pessoal. Eu desci e esqueci de ligar o microfone. Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Quentinho? Bom dia. Tá bom aí, né, Beto? Aproveita. Aqui tá 10 graus. Quer dizer, agora tá 15, mas essa noite era pleno julho aqui. Não sei aonde é que tá a bendita da primavera que disseram que ia chegar. E com o ventilador do lado aqui, tá? Oi? E com o ventilador do lado aqui. Pois é, que saudades da Bahia, viu? Vou te falar. Bom, então vamos lá, né? Vamos trabalhar? Vou começar com os recados iniciais, né? Afinal de contas, todo domingo nós temos alguém novo aqui, aproveitando essa oportunidade para se conectar. A ideia desse treinamento de domingo é um treinamento voltado para a venda dos nossos produtos de Unesse. Como levar mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida para a população. Por quê? Porque os nossos produtos são produtos de alta tecnologia em regeneração celular, são os top of mind da categoria que atua, ou seja, os melhores produtos que existem no mundo na categoria que atua. E, apesar disso, é muito difícil para nós, pessoas comuns, conseguirmos fazer com que o outro entenda isso. Então, o primeiro passo sempre que a gente recomenda é que você use os produtos, você use em você e nas pessoas do teu entorno, familiares, pessoas que você ama, para você entender os benefícios que de fato eles entregam, tá? E aí, a partir de então, a gente vai falar aqui toda semana sobre os passos da venda. O primeiro passo é conhecer o produto, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. O segundo passo é saber fazer uma abordagem correta, ou seja, abrir a porta para pedir permissão para que as pessoas possam ouvir o que você tem para dizer. Uma sondagem, que é você poder saber do outro qual é a necessidade dele para, então, fazer a oferta. Ou seja, tem que obedecer esses 3 passos para que você consiga vender. Nesses últimos tempos que nós estamos aqui, muitos dessa rede de contatos, passaram a vender, pessoas que não sabiam vender e que não vendiam, e pessoas que vendiam pouco passaram a vender mais, porque obedecem esses passos. Então, os grandes erros que acontecem na venda é você querer mais do que a pessoa que você está oferecendo. Normalmente é isso, né? Então, vamos lá. Hoje, eu separei a linha Luminess, né? O tema linha Luminess, para a gente poder falar a respeito dos nossos produtos, né? Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Estou com o sérum aqui na mão, né? E o sérum é a nossa estrela. Eu vou começar contando, e uma coisa que é muito importante, tá? Para quem é novo aqui. Eu sou uma diretora esmeralda, mas eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa como todos vocês. Sou uma publicitária, trabalhei como publicitária a vida inteira, então eu não tenho nenhum conhecimento técnico. Qual é o conhecimento que eu tenho hoje? É o conhecimento de 8 anos de trabalho com a marca. Então, de fato, todo produto, todo lançamento, eu estudo o material e busco compreender como esse material vai ajudar a gente a levar mais resultados para as pessoas ao nosso entorno. Então, por que eu que faço esse treinamento e não chamo uma médica, um médico, um doutor em biologia, um doutor em qualquer coisa? Porque é para ser simples. Então, a ideia aqui é que a gente simplifique para todos. Porque o que nós vendemos é solução, e não princípios ativos, princípios biológicos e nada disso, tá? Porque se fosse assim, nós seríamos uma rede de produtos médicos e quem faria essa exposição seriam relatórios e etc. para o corpo, para a área da saúde, e não é esse o caso, tá?
Então, a ideia aqui é, de fato, falar de forma simples, em linguagem comum, para que a gente possa levar os benefícios para a população. E, claro, vão surgir dúvidas técnicas, vão surgir dúvidas de pessoas da área da saúde. E aí a gente tem um material adequado para enviar para elas, que não somos nós quem vamos falar, uma terceira pessoa da área da saúde, que também é importante para nós, tá? Então, falando da parte de linha Luminesse, o que a gente tem? A linha Luminesse, para quem não sabe, é o principal produto no mundo, né? Nós temos 2 produtos que são os carros-chefes, Reserve na parte de nutrição, que é o produto mais vendido no mundo, é o Reserve, e a segunda, a linha comparativa, né, é esse de saúde, e na parte de pele é a linha Luminesse. A Junesse nasceu da linha Luminesse, né? A Junesse, quando... vou contar a história, porque eu acho que muitos não sabem. O Randy e a Wendy tinham se aposentado, tinham vendido uma grande multinacional. Eles ficaram bilionários com a venda dessa empresa. Era uma empresa que fazia toda a parte de receituários, softwares de receituário para médicos. Hoje em dia, qualquer um que vai no médico recebe a sua receita impressa, né? Então, foram eles que criaram esse software lá atrás, em 1322. Estou brincando, tá? Eu não sei que data foi, é só para ilustrar que faz tempo. Venderam a empresa, ficaram bilionários e estavam curtindo a vida, né? Aí o Randy, que está sempre um pouco acima do peso, estava com muitos problemas no joelho e foi se consultar com o Dr. Nathan Newman, que é doutor e especializado em células-tronco humanas, e ele foi lá se consultar para poder fazer aplicação nos joelhos dessas células-tronco. E quando ele estava na sala de espera, ele via várias estrelas de Hollywood, isso foi lá em Los Angeles, né? Ele via homens e mulheres saindo com um potinho, né? E ele ficou curioso, ele falou, o que é esse potinho que essas estrelas saem? Né? As estrelas de Hollywood, os grandes atores e tal. Ele falou, eu fiz um estudo durante 15 anos em um hospital de queimados e desenvolvi um produto patenteado que tem 200 fatores de crescimento de célula-tronco humana retirado da gordura abdominal. Como eu faço muita lipoaspiração, eu isolei a célula-tronco daquela gordura, coloquei num ensaio, num soro, e apliquei nesses queimados, e a pele se recuperou. Então, eu descobri que esses 200 fatores de crescimento vão, através do DNA da própria pessoa, recuperar o tecido daquela pele. E aí, hoje eu vendo como estética, mas ele, na verdade, foi criado para recuperar pele de queimados, tá? E aí ele falou, puxa, que bacana, quantos você vende por mês? Ele falou, uns 30, 40 por mês, não é o meu foco, né? Eu vendo isso só para somar. Ele falou, e se a gente vendesse 30, 40 mil por mês? E foi assim que começou a Junesse. Eles negociaram com o Nathan Newman, compraram a patente do produto e pediram para que ele desenvolvesse uma linha completa para a pele. E daí nasceu a linha Luminesse, tá? Junto com isso veio o Reserve, né? E, na verdade, o Reserve nasceu de um outro produto chamado Propectin. Era um produto feito com 200 maçãs verdes, que eles desenvolveram lá na região de Chernobyl, né, lá na Rússia, na União Soviética, e fizeram um teste lá com esse sachê, que era um sachê de pura maçã verde, né, 200 maçãs verdes, e eles perceberam que recuperavam os tecidos da energia radioativa, melhorando sintomas de câncer, etc. Daí nasceu o Reserve, né? Com esses estudos científicos nasceu o Reserve. E a Junesse nasceu daí, tá? Então, o que é importante? Por que eu estou contando tudo isso? Porque quando eu conheci a Junesse, eu fui atrás dessas informações, na verdade foi o Vitor, porque era tudo em inglês,
E a gente ficou em choque com a tecnologia, né? Com assim, a contratação de cientistas que eram os melhores cientistas do mundo se tratando de regeneração celular, de recuperação de tecidos, tanto internos de células, né? Então, a Junesse, ela é essa empresa, que ela está sempre à frente do mercado, em todas as áreas que atua. Então, voltando aqui para a linha Luminesse é a única no mundo que tem e pode trabalhar com as células tronco humanas vindas do tecido da gordura abdominal, tá? Então, nós somos os únicos. Não existe nenhuma outra marca que trabalha com célula tronco humana. O que é a célula tronco humana? Não é que dentro do sérum, dentro dos nossos produtos, tem célula tronco. Eles isolam, tiram a tecnologia, que são os fatores de crescimento, e esses fatores de crescimento vão conversar com a sua célula velha que está morrendo, para que quando ela gere uma célula nova nova, e não danificada, porque o envelhecimento danifica as células, por isso que morre, né, a célula. E a gente tem essa renovação celular constante no nosso organismo, tanto na pele como em todas as células do nosso corpo, elas se renovam constantemente. Aí entra a questão de como, né? Como você, qual o resultado que você vai ter? Depende disso, de qual é o ciclo das suas células. Então, tem pessoas que em um mês já têm resultado, tem pessoas que precisam de 3 meses para ter resultado, tem pessoas que precisam de 6 meses para ter resultado. O que interfere no resultado da pele? Alimentação, hidratação, sol. São 3 fatores que interferem. Por quê? Porque está diretamente ligado à oxidação, né? Então, o quanto a pessoa oxida é o quanto ela envelhece. A pele é a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa passa lá o sérum, passa a linha Luminesse, etc., mas ela fuma, ela não pratica esporte, ela só come gordura e bobagem, ou seja, ela está oxidando as células todas dela do corpo e o corpo não tem condições de cuidar ainda da pele. Então, ela envelhece mais, ela toma muito sol, ela não protege a pele do sol, ela não come alimentos adequados para proteger a pele da radiação solar. Então, tem uma série de questões, tá? Mas, mesmo assim, a linha Luminesse vai trazer o resultado. Só que vai demorar mais, tá? Então, é muito comum quando a gente vende a linha Luminesse para alguém, a gente não falar de hábitos alimentares, a gente não perguntar se ela fuma, a gente não perguntar o quanto ela bebe de água, porque a gente está preocupado em resolver a cicatriz dela. Vai resolver? Vai. Mas é importante deixar claro que a pele é uma consequência dos hábitos que a pessoa tem. Então, dependendo do caso, é muito importante a gente, como consultor, falar a respeito, né? Como eu sempre digo, a gente não vai sair metendo o dedo na cara de ninguém, dizendo que está certo ou que está errado. A gente precisa orientar, né? Esse é o nosso papel como consultor, fazer com que a pessoa entenda que a pele dela é uma consequência dos hábitos que ela tem. Normalmente, a pessoa tem consciência disso, né? Porque essas coisas todas que eu estou falando, que são simples, é amplamente divulgado aí em todas as mídias, todas as reportagens, etc., né? Todos os profissionais falam muito disso. Então, não é uma novidade, tá? Então, essa é a base, né? Para que a gente possa entender como funciona. Aí a gente tem, dentro da linha Luminesse, 7 produtos aqui no Brasil. Então, nós temos o sérum, que é o carro-chefe, né? O sérum é um soro, ele não é nada mais do que um soro com... Não, mas ele foi ali embaixo, só mexendo na bateria dele. Com os 200 fatores de crescimento, né? Pessoal, não precisa ligar o microfone para ouvir, tá? Vocês ouvem mesmo com o microfone desligado, tá bom? Vamos lá. Então,
o sérum tem os 200 fatores de crescimento puros. Como ele deve ser usado? Com a pele limpa. Simples assim. Quantas vezes ao dia? O ideal seriam 2 vezes ao dia, mas você pode usar 1 vez ao dia, que tudo bem, vai fazer um grande trabalho ali. Aonde? Na área que você quer rejuvenescer. Normalmente no rosto, pescoço e colo, né? Que são as áreas que mais envelhecem na gente. E aí, mãos também é outra área que dificilmente você consegue rejuvenescer com qualquer outro método, né, estético. Então, são essas 4 regiões que são as mais usadas. Mas elas podem ser usadas também em cicatrizes, em estrias, em flacidez, tudo isso ela vai recompor a pele. A questão é que o sérum, ele é pequeno, né? Então, ele dura pouco. Você vai usar na barriga inteira, você vai usar um pote em 15 dias, né? Então, tem que ter essa consciência. Para isso, a Juness criou os outros produtos da linha, para poder auxiliar e potencializar a ação. Então, todos os outros produtos potencializam, ele não substitui o sérum, tá? Eles vão auxiliar no resultado de cada questão aí que a gente vai explorar. Então, a gente começa com o cleanser. O cleanser é um sabão de limpeza que vem com 3 ácidos. Eu não me lembro o nome dos ácidos, tá? São ácidos comuns na área da estética, mas ele tem 3 ácidos. Não são pesados, são leves para qualquer tipo de pele, mas a função desses ácidos é remover as células mortas. Então, ele tem aí uma função de limpeza, de higiene da pele, de tirar, né, as impurezas, a oleosidade e as células mortas da pele. Então, o cleanser deve ser usado, pode ser usado 2 vezes por dia. E aí tem uma observação muito importante. Ele é um sabão, portanto, tem que ser lavado em água corrente, tá? É muito importante, quando nós vendemos o cleanser, falar isso. Esses dias eu vendi para uma esteticista, eu falei, olha, fulana, é importante você lavar o rosto, tá? Depois que você passar o cleanser, você lave com água corrente. Ela falou, claro, Ana, é um sabão. Eu falei, não é claro. Eu estou te avisando porque já teve casos de pessoas de passar com algodão, de passar o cleanser achando que é um ácido e dormir, e aí vai causar uma irritação na pele, tá? Então, normalmente, se há uma irritação, é por conta disso, da falta de retirar o produto todo com água corrente. Então, é muito importante, tá? O cleanser. Aí, mais uma observação sobre o cleanser. Tem pessoas com a pele muito sensível que o colo fica irritado com o cleanser. E, às vezes, o próprio rosto. Depende da pele da pessoa, da sensibilidade da pessoa. Então, depois que você vender e fizer as indicações de lavar corretamente, etc., se a pessoa te relatar essa irritação, é natural, tá? Pode acontecer, sim. Aí peça para interromper, usar um dia sim, um dia não, e ir sentindo se há uma evolução ou não, aí tem que fazer a devolução. E, neste caso, é possível você também fazer a devolução para a Juness, tá? Você como distribuidor. Então, a Juness faz a troca, a devolução, se você comprovar a alergia ou a irritação, tá? Então, é como uma empresa normal, através do compliance, você consegue fazer essa devolução, tá? Caso você tenha provas. Não é só a mulher dizer, ficou com a pele irritada, ela precisa mandar a foto da irritação para que você possa fazer essa devolução, certo? Isso é muito importante. Bom, então, cleanser, né? Cleanser vai limpar a pele. Terceiro produto, Flawless. O Flawless, hoje em dia, é um dos produtos mais vendidos, né, na Juness, justamente por conta, no Brasil, principalmente, por conta da equalização da pele. Então, o Brasil, por ser um produto onde as pessoas estão muito expostas ao sol,
principalmente no Norte e Nordeste, a gente tem... O cleanser pode ser usado todos os dias. Deve ser usado todos os dias, tá? Eu tenho uma cliente em Brasília que toma banho de cleanser, só para você ter uma ideia. Ela usa um por mês. O cleanser normalmente dura de 3 a 4 meses, dependendo do uso. Isso também é importante, tá? Porque você não vai tomar banho como a minha cliente que usa um por mês. Ela toma banho literalmente de cleanser. Cada um com a sua mania, né? Eu adoro, inclusive, que ela tome banho de cleanser. Voltando aqui, eu estava falando do Flawless, né? Então, o Flawless, ele tem uma tecnologia que vai equalizar a melanina. Então, ele vai equalizar, equilibrar a melanina da sua pele. Isso vai fazer com que você tenha uniformidade no tom da pele. Então, a sua pele vai ficar uniforme com o uso do cleanser, do Flawless, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai regular, né, o tom da pele com o uso. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm resultado em 2, 3 dias, ela já percebe a mudança no tom da pele dela. Quantos vocês já venderam que não percebeu imediatamente? Não é verdade? O sérum, por exemplo, eu mesma, quando eu comecei a usar lá atrás, a Carol Ribeiro até prova disso. Quando eu peguei a linha Luminez antes do lançamento e eu usei, ela ficou besta, porque em uma semana a minha pele estava outra. Porque eu não usava nada. Eu nunca usei nada na minha pele. Então, quando eu usei, fez assim, né? Então, tudo depende da condição daquela pele. Então, o Flawless, ele vai equalizar. O melasma, ele é uma degeneração. É uma degeneração da pele. Ele não vai desaparecer, tá? Ele vai melhorar, ele vai equalizar, mas se a pessoa não cuidar daquela pele, ou seja, se ela não tomar sol com protetor adequado, se ela não se proteger da luz branca, se ela não fizer os cuidados de prevenção, ele vai voltar. O Flawless, normalmente, é um produto de uso praticamente contínuo, se não contínuo, de tempos em tempos a pessoa tem que voltar a usar para controlar o melasma. Não vai sair o melasma por completo, ela vai controlar aquela mancha, tá? Agora, eu tenho, dentro do meu relacionamento, centenas de pessoas que a minha nova cadastrada aí, a Silvia, que é esteticista, ela falou, eu já gastei 2 carros na minha pele e nunca consegui terminar com melasma. Eu usei o Flawless, em 20 dias o melasma foi embora. Então, na hora da venda do produto, principalmente do Flawless, vocês têm que fazer essa pergunta. Quanto você já gastou para resolver o seu problema de pele? Essa é uma pergunta fundamental para a gente vender a linha Luminez, tá? Que produtos você usa e quanto você já gastou para resolver isso? E aí você entrega a solução, tá? Então, o Flawless é isso. Ele vai agir fazendo essa equalização do tom da pele. Aí a gente tem os produtos complementares, né, que vão potencializar esses 2, né, o Serum e o Flawless. Um deles é o Daily. O Daily, para mim, assim, mudou completamente a minha pele, né, o Daily eu uso todos os dias eu uso de manhã, eu lavo o rosto e uso o Daily. Ele tem fator de proteção 30 e ele é à base de algas marinhas. Então, ele é um hidratante à base de algas marinhas que tem o fator de proteção 30 físico. Qual que é a diferença do protetor físico e o protetor químico? O protetor químico, ele faz uma camada de proteção na pele, para que não receba os raios nocivos solares. O protetor físico, ele vai penetrar no poro
E ele vai proteger o poro dos raios do sol. E ele não vai se dispersar. Ou seja, ele pode ser usado com tranquilidade e passar o dia inteiro, não precisa reaplicar, porque ele está protegendo o poro, ele entrou na pele. Essa é a diferença. Por isso que ele normalmente é bem mais caro do que o protetor químico. E aí, o protetor físico, ele só vai até 30 fatores de proteção. Por quê? Porque ele protege muito mais aquela pele. É como se você estivesse passando um fator de proteção 90. Químico. Ele praticamente bloqueia o sol, tá? Eu, quando vou à praia, eu uso no rosto e no colo o Daily. E ele protege completamente. No resto do corpo, eu passo um protetor químico qualquer, né? Um protetor solar normal de farmácia. Bom, normalmente. Se você for comprar um protetor físico na farmácia ou nas drogarias, ele não vai custar menos de 300, 400 reais. Só para vocês terem uma ideia, tá? A nível de comparação. E o protetor físico para pele de rosto é bem raro. É bem raro. Você vê aí essas grandes marcas vendendo proteção 60, a minha filha mesmo usa um protetor 60, de uma marca aí, sei lá, La Roche, nem me lembro qual que é, uma dessas super bacana, o protetor custa R$94, gente. 40 gramas. De 30 a 40 gramas, custa entre 90 e 120 reais o protetor para o rosto. Químico, não é físico. Entenderam? Ana, a Carol não usa o Daily? Não, não uso o Daily. Porque no caso de algumas peles mais oleosas, o Daily deixa a pele mais oleosa. Porque ele hidrata profundamente a pele. Então, tem peles que não se dão bem com o bendito do Daily, tudo bem. Tá? Então, isso pode ser também uma questão, tá? Vender o Daily normalmente para peles mais envelhecidas. As peles mais jovens, nem todos reagem bem. Aí, a pele mais jovem, você vende o que, Ana? Eu vendo o sérum dia e noite da Botanicals, tá? Porque eles têm um efeito mais seco. Nutre a pele e são mais secos. Muito bem. Então, hidratação diurna. Hidratação noturna, o night. O night é assim, sensacional. Para quem tem peles mais maduras. Ele é um super hidratante, né? Ele é um hiperidratante, com uma série de princípios ativos, os 200 fatores de crescimento, e ele tem alguns ácidos que vão agir na pele, mas são bem leves, eles não são ácidos que podem causar qualquer tipo de alergia, não. Mas eles vão provocar a umidade e a oleosidade da pele. Então, eles vão, tipo, como se você estivesse numa estufa à noite, entendeu? Cuidando da pele. Para quem são indicados? Para pessoas com pele mais madura. Então, principalmente mulheres na menopausa. Ele é incrível. A minha mãe não vive sem. Bom, minha mãe usa tudo, eu sou suspeita, né? Toda semana eu digo isso. Ela usa absolutamente tudo, mas o Night é um produto que não sai da penteadeira dela, né? Do banheiro dela. O Night é muito legal. Uma pessoa com a pele mais madura, que não quer fazer um grande investimento, vende o Night primeiro. Depois você vende o cleanser e o sérum para ela. Primeiro vende o Night. Ele é um excelente produto de entrada, tá? Para pessoas com a pele mais madura, porque ela vai ver. No dia seguinte, ela passou o Night à noite, no dia seguinte, a hora que ela acordar, ela vai ficar em choque na sensação da pele dela. Então, vende para ela, fala para ela usar, no dia seguinte você liga para ela e pergunta, e aí, o que você achou? Ela fala, menina, estou em choque. Menino, que loucura.
certo? Então, o Night é um produto maravilhoso como produto de entrada. Aí a gente tem o Masqué. O Masqué, eu também sou fã número 1, 2, 3. Em 2016, nós estávamos num cruzeiro nas Bahamas. E nós tivemos um treinamento com uma das doutoras da Dionesc, que chama Dona Antar, depois pesquisa sobre ela, no próprio site tem, né, contando a respeito da Dona Antar, que deu um treinamento falando, a Lúcia lembra, né, Lu? Você estava nesse treinamento, né? Falando a respeito da utilização da máscara. A máscara tem os 200 fatores de crescimento e ela é uma máscara lifting, ou seja, ela vai agir limpando a pele profundamente, essa é a intenção da máscara, limpar profundamente, limpar aqueles poros, abrir os poros, fazer a limpeza, retirar a sujeira, né, que vai ficar grudada na máscara, e quando você retira a máscara, ela fecha os poros. Então, ela é incrível, incrível, assim, porque você passa, tipo uma geleia que você passa no rosto, para quem não conhece, passa uma camada não muito fina, nem muito grossa, porque se passa muito fina, você não consegue tirar, se passa muito grossa, você demora 3 horas para secar, então tem que ser nem muito fina, nem muito grossa. Você vai notar, você que nunca usou, quando você passa, tem regiões mais quentes no seu rosto que demora mais para secar, e as regiões de menos circulação secam mais rápido. Importante deixar de 30 a 40 minutos, dependendo do local, dá para deixar 20 minutos, né? Então, no Nordeste, que é mais quente, eu acredito que deva secar mais rápido. Ou não, não sei. Mas você vai passar a máscara e vai retirar, depois de 20, 30 minutos, você vai puxar, ela vai sair como uma folha de papel, assim, como uma máscara mesmo. Ela vai sair, eu tenho o vídeo, eu vou colocar no grupo, tá? O vídeo deu passando, deu tirando, e o resultado da minha pele. Então, ela é incrível porque ela dá aquela sensação de limpeza de pele de seda imediatamente. Imediatamente você percebe a sedosidade da sua pele. Eu uso muito como demonstração. Eu vendi muita linha Luminesse demonstrando Masqué, tá? Então, esse é um produto excelente para você ter e fazer degustação quando você quer vender a parte estética. Então, para esteticistas, para público em geral, que você vai fazer demonstração, ter o Masqué, e aí lembra que eu falei da ideia de fazer agendado? Eu fazia isso todo dia das mulheres no clube que eu era sócia, eu agendava de 15 em 15 minutos uma mulher para passar a máscara. Então, durante 1 hora, eu tinha 4 mulheres sentadas na minha mesa. E por que eu marcava de 15 em 15 minutos? Porque aí uma via o efeito da outra. E aí virava uma coisa positiva e todo mundo ficava conversando e eu vendia para caramba, tá? Então, não é que eu esperava uma sair para eu pôr outra sentada na cadeira, não, eu tinha 4 cadeiras, e eu ia. Então, é uma excelente forma de você fazer ativação nos locais, em boutiques, em cabeleireiros, em clínicas de estética, com hora marcada. Então, você vai fazer a parceria com a pessoa e falar para ela marcar a hora com as clientes dela, que você vai dar uma demonstração de máscara lifting. Não tem quem diga não quero. Né? Dificilmente vai dizer, não, eu não quero ficar com a pele mais bonita. Aí o que é importante quando você for fazer o teste isso em locais comuns? Leve um lenço umedecido, anti-alergênico normalmente, né, para o rosto, de limpeza de rosto, passa, ou peça para a pessoa lavar o rosto, se ela estiver maquiada, etc., peça para lavar o rosto, e aí você aplica a máscara, tá? É muito bacana. Você pode ter um ventilador, né, dependendo do lugar, para ajudar a secar, enfim. Aí você vai botando o dedo quando estiver seco, principalmente nessa região, demora mais para secar, e nas bochechas, né?
A hora que você vai pondo o dedo assim que estiver sequinho, passa uma camada mais grossa nessa área, tá, gente? Para você poder puxar, senão fica difícil de puxar depois. Não pode beliscar a pessoa, tá? É proibido beliscar a cliente. E é muito legal, é um produto incrível. E a dona Antar, nesse treinamento lá em Bahamas, falou, se você usar a máscara 3 vezes por semana, você vai ter a mesma ação do sérum. Ou seja, tem a renovação da sua pele, né, através das células tronco, além da limpeza que você faz. Ela falou, só a máscara já vai te rejuvenescer. Então, também é um outro excelente produto de entrada. A questão é a pessoa ter disciplina para passar. Pode passar todo dia, Ana? Não, porque a pele precisa de um tempo para se recuperar, tá? Então, o ideal é, no máximo, 3 vezes por semana, que foi o que ela falou. Ela falou, 3 vezes por semana você vai ter uma renovação de pele absurda. Eu passo todo domingo. Então, está dentro da minha rotina já. Há 6 anos que eu passo todo domingo. Eu já não posto mais, eu costumo dizer, né? Se eu for postar toda a minha rotina de Unesco, eu não faço outra coisa. Eu passo o dia inteiro postando que eu escovo os dentes com Restore, que eu tomo que eu não sei o quê, aí vira a chata da Dionese. Então, eu só posto o Nahar à noite, e de vez em quando posto outros produtos para ilustrar. Mas na minha rotina, a Dionese está presente o dia inteiro, né? Então, masquei. Deixa eu ver se eu esqueci algum. São 7, não são? Body. Ah, o Body Renew. Isso. Body Renew, coitadinho, ele ficou esquecido, né? Depois do Nubori. Ele foi meio que desprezado, assim, as pessoas esqueceram da potência dele. O Body Renew, ele é um creme corporal que tem os 200 fatores de crescimento de célula-tronco humana e alguns compostos anti-inflamatórios. Então, ele tem 2 funções, tá? Para o nosso corpo. Uma, melhorar a circulação periférica. Então, ele é muito legal para quem tem celulite, por isso, porque ele vai atuar diretamente na circulação periférica, melhorando a aparência da celulite, porque ele vai ativar a circulação, tá? Então, ele é muito legal. Para quem tem estrias, né? Então, quem tem estrias novas, é muito mais rápido de recuperar, tá, gente? Aquela moça que ficou grávida, a mulher que acabou de ter bebê, etc., passa o Body Renew, vai ter uma recuperação muito mais rápida, porque as células tronco vão estar agindo ali. Estrias, você pode usar o Body e o Sérum, tá? O Sérum vai ajudar a recuperar. A gente tem resultados incríveis com o Sérum, de cicatrizes de cirurgia, cicatriz de cesárea, queloide e estrias. Então, o Sérum é assim, a gente tem algumas dezenas de cirurgiões nas nossas equipes que utilizam o Sérum como pós-operatório para as clientes como home care, tá? Então, o Danilo, que é o nosso diretor Rubi de Salvador, foi quem começou com isso, e hoje em dia a equipe toda de Feira de Santana, que é o Luciano, o Murilo, todos eles usam no pós-operatório das cirurgias, eles são cirurgiões bucomaxilo, né? Você pode ter certeza que todos os cirurgiões bucomaxilo dessa região, Salvador e Feira de Santana, conhecem a Dionese, porque eles falaram com todas as equipes com as quais eles trabalham nos hospitais. E os resultados são incríveis, tá? Então, para pós-cirúrgico, é sensacional. Aí você vai falar, Ana, os médicos sabem disso? Não. Eles estão interessados nisso? A maioria não, tá? Então, é uma questão também é um trabalho mais dificultoso a gente fazer com que eles queiram levar esse benefício para os pacientes dele. Mas existem, sim, os médicos que têm essa preocupação.
Então, o Body Renew, ele vai atuar em toda a pele do corpo, não é para ser usado no rosto, ele não foi feito para ser usado no rosto, tá? Quais são as regiões mais usadas? Pescoço, braços, porque ele vai dar firmeza na pele também, então, a flacidez dos braços das mulheres aqui debaixo dos braços, seios, né? Eles são para isso. Vai dar mais firmeza e vai cuidar, né, nutrindo, fazendo o processo da célula-tronco humana, ou seja, na renovação da pele, vai renovando com uma pele mais firme, uma pele mais refeita, certo? Aí, esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem, eu ia falar alguma coisa, esqueci. Deixa eu ver. Vamos primeiro nas perguntas, depois vamos falar sobre a utilização de todos esses produtos aí para a gente ver. Ana, sempre é bom, importante, dos médicos, é sempre importante fazer a limpeza da pele antes de usar qualquer produto para nutrir a pele, tá? Aí, coisas importantes. Você vai usar o sérum, vai usar o Flawless, né? Você vai limpar a pele e vai usar. Depois que você usar esses dois, é que você vai passar um hidratante, né? Um daily ou o hidratante que for, vai passar um protetor solar depois que usar o sérum ou o Flawless. Ana, pode usar o sérum e o Flawless ao mesmo tempo? Pode. Tanto faz a ordem, você pode passar um, depois passar outro, tá? Mas, normalmente, quando a pessoa usa o Flawless para equilibrar a pele, a gente indica, usa um à noite e um de dia. Não precisa usar os dois ao mesmo tempo, tá? Então, usa o Flawless de dia e o sérum à noite. Ou vice-versa. Tanto faz. Não tem diferença. Pode usar e expor ao sol? Pode. O Flawless não vai... O Flawless não tem ácidos, como os cremes comuns para a equalização da pele, tá? Ele não tem ácido, então ele pode sim, você pode se expor ao sol naturalmente, pelo amor de Deus, vá usar um protetor, né? Porque você está cuidando da pele e vai expor ao sol, é um problema isso, para quem tem melasma, né? Deixa eu ver outras perguntas comuns, aí vocês me fazem aqui. Com relação aos médicos e as pessoas da área da saúde, existem, eu sempre falo aqui toda semana, vamos repetir, existem os médicos, que são os médicos da saúde e os médicos da doença. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fiz, né, há 15 anos atrás, coloquei silicone e fiz a minha cirurgia plástica lá. O meu médico tinha um bowl na recepção, um bowl, eu não conhecia nada dessa área, tá, gente? Hoje em dia eu jamais iria nele. Jamais. Tinha um bowl de sonho de valsa. E a gente perguntava, mas doutor, por que esse monte de sonho de valsa? Ele falou, porque eu quero mais que vocês engordem para eu poder fazer a lipoaspiração. Olha que coisa horrorosa. Não é horrível? Ele estava preocupado com a gente? Não, ele estava querendo ganhar dinheiro, foi isso que ele me falou. Né? Eu jamais voltaria nele. Mas eu era ignorante na época, né? Completamente. Eu só queria o resultado. Quantas pessoas vocês não conhecem que são assim? Que só querem o resultado rápido, mágico. Então, principalmente o cirurgião plástico, os esteticistas, eles estão vendendo o quê? A mágica. Não é verdade? Eles estão vendendo o entre aqui e saia perfeita. Perfeito. A grande maioria precisa fazer isso muitas vezes para ganhar dinheiro. Como é que eles ganham mais dinheiro? Se especializando cada vez mais, fazendo a hora deles valer mais. É assim que funciona, né? Nessa área. Eles estão preocupados com a saúde do paciente? 90% não. Senão, eles não estariam fazendo nessa área, tá? Agora, existe uma tendência da medicina integrativa
de cuidar desse paciente. Então, muitos procedimentos já indicam suplementação e cremes pós-cirurgia, pós-intervenção. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para esse tipo de profissional é qual é o protocolo dele pós-cirúrgico? Se ele tem algum tipo de indicação, se ele trabalha em parceria com alguma empresa, e qual o conhecimento que ele tem a respeito disso, tá? Porque é uma tendência nossa de ver pessoas trabalhando com estética e ver profissionais, cirurgiões plásticos, cirurgiões em geral, e a gente achar que eles vão achar incrível os nossos produtos. Então, antes a gente tem que fazer perguntas para eles, o quanto eles, de fato, se interessam por isso. Lembra? Abre a porta, ou seja, faz a abordagem, e aí faz a sondagem, para saber se eles têm interesse, se eles trabalham com suplementação, trabalham com home care, que tipo de empresa eles indicam, como que é a pesquisa deles para indicar uma empresa, quais são as informações que são relevantes para eles poderem indicar um produto pós-procedimento. Aí vocês vão saber se vale a pena falar com esse cara ou não, com essa mulher ou não. Por quê? O ano passado, foi no começo desse ano, uma das nossas distribuidoras, né, da minha equipe próxima, foi fazer um curso de estética. Ela trabalha com estética já há muitos anos, e ela foi fazer um curso de estética, e a professora falou a respeito dos produtos home care e dos produtos em uso durante o procedimento, falou de algumas marcas, e ela falou, eu revendo Junesse. Você conhece a Junesse? Né? O sérum da Junesse faz esse trabalho de célula-tronco, né? De regeneração, tal, não sei o quê. Ela falou, olha, você pode indicar qualquer marca, menos a Junesse. Ela falou, como assim? Ela falou, porque a Junesse funciona. Se você vender a Junesse para ela, como home care, ela não vai mais voltar aqui. A professora falou isso. E ela ficou em choque. Não foi mais no curso. Por quê? Porque ela falou que o procedimento que ela faz não é tão bom quanto a Junesse. Vocês entendem isso? Então, esse é o nosso trabalho. É mostrar para as pessoas comuns que o que a gente tem é um produto profissional. Agora, óbvio que o profissional que entende isso potencializa muito as suas vendas. E aí a gente tem como exemplo a Diana Fialho, que trabalha com estética. Ela não está aqui porque ela está no avião, vindo para São Paulo, trabalha com estética e coloca dentro do protocolo dela os produtos da Junesse. Então, o protocolo dela é mais caro. Você vai fazer lá um tratamento capilar, né? Esqueci o nome lá do negócio, tricologia, que ela aplica nas pacientes. Ela vende a tricologia, o shampoo e o produto para crescer o cabelo. Se é homem, é como é que chama, né? Produto? Menap. Menap, se é para o homem, Menap, se é para a mulher, o Pereneios. Está dentro do protocolo dela. Aí a pessoa diz, nossa, mas a doutora fulana de tal cobra bem menos. Tudo bem, pode ir na doutora fulana de tal, você não vai ter o mesmo resultado que o meu. Então, ela nem discute com o paciente. Ela simplesmente vende e tem o resultado. E com isso ela está ganhando dinheiro de todas as formas, com o trabalho dela, né, de aplicação das coisas que ela faz, mais o home care, que vai, de fato, dar credibilidade. Aí, o que acontece com ela? O consultório dela está sempre cheio. Por quê? Porque ela entrega resultado.
Então, é essa pergunta que a gente tem que fazer para... E aí, a gente tem pessoas no nosso time que também são esteticistas e que não conseguem vender e que acham que fica caro? Tem. O que acontece com essas pessoas? Desaparecem. E vão ficar lá o resto da vida, trocando tempo por dinheiro no negócio delas. Elas nunca vão conseguir alavancar. E tudo bem. É uma decisão. A gente não pode mudar a cabeça das pessoas, a gente só pode mostrar a solução. Então, dos erros mais comuns é a gente querer empurrar para as pessoas que trabalham com estética, que trabalham com saúde, a nossa solução, sem ela viver a solução. Então, o primeiro passo, quer trazer um profissional da área da saúde, faça ele comprar para uso próprio. Então, Danilo foi assim. O Danilo ficou em choque com o Reserve, com o Nara na época. Ele usou o Nara tangerina com o Reserve na recuperação de uma paciente dele e a mulher recuperou um terço do tempo que daria para recuperar. E ele ficou em choque com o resultado. Ele falou, pô, esses produtos são muito bons, eu preciso entender melhor. A gente precisa fazer a pessoa usar os produtos. A gente tem um cardiologista também em Rio Claro, se cadastrou porque ele conhecia o resveratrol, mas nunca tinha achado um produto tão simples de usar como o Reserve na época. E hoje ele revende no consultório dele, tem lá a prateleira dos Naaras, do Reserve, do Vidacel. Ele indica para os pacientes dele porque ele sabe o resultado, mas primeiro ele comprovou o resultado. Então, antes de querer fazer com que o profissional indique os nossos produtos e mostrar isso como a galinha dos ovos de ouro para ele, porque ele, como profissional da área da saúde, já se sente com a galinha dos ovos de ouro na profissão dele, a gente precisa fazer com que ele use os produtos e entenda. Eu não queira vender um combo de R$7.000 para essa pessoa. Feche o cadastro com produtos para ele consumir, veja qual é a necessidade, quais são as indicações e faça ele consumir os produtos primeiro. Então, isso é muito importante. Veja o quanto ele está aberto. Lembra? Abrir a porta, fazer a sondagem para depois fazer a oferta. Isso é fundamental. A gente fechou agora, o Vitor, né, fechou agora recentemente, há 3 semanas atrás, mais ou menos, quase 4, um nutricionista lá de Pedro Leopoldo, o Guilherme, ele estava há 6 meses estudando os nossos produtos. Ele esteve aqui na nossa casa, conheceu os produtos, ficou em choque com o shape da Zen. Ele falou, nunca vi um termogênico como esse. Ele trabalha com emagrecimento, né? Um nutricionista especializado em emagrecimento. Nunca vi esses princípios ativos todos juntos num termogênico. Então, o profissional que de fato conhece, né, os princípios ativos moleculares, quando vêm os nossos produtos, os bons profissionais ficam em choque. Os ignorantes falam assim, tudo bem, não vê relevância, porque eles são ignorantes, eles não buscam estudar, eles não buscam se especializar, melhorar seu aprendizado. Então, aquele profissional que te pede um estudo científico, esquece. Tá? Esquece. Ele é viciado no mercado... Ela vai querer ganhar. No mercado como é que chama? Farmacêutico. Porque ele recebe tudo pronto do mercado farmacêutico, ele não vai estudar nada. Ele acata tudo que o mercado farmacêutico fala. Agora, aquele que fala assim, puxa, tem esse princípio ativo, eu estudei a respeito desse princípio e realmente esse produto, aí esse médico você vai em frente, esse profissional da saúde você vai em frente. Porque o bom profissional da saúde não para de estudar. Quando ele vai num seminário, nesses congressos de saúde, ele vai para absorver a informação e vai estudar mais, ele não simplesmente acata
o que o doutor fulano de tal fez, ele vai atrás da informação, então ele multiplica a informação dele. Quando a gente leva os nossos produtos para eles, eles têm interesse sim. Esse é o caso do colágeno, por exemplo. O colágeno, hoje, os bons profissionais de saúde sabem da importância da suplementação de colágeno hidrolisado para que você tenha a recuperação dos tecidos. Tem diversos estudos científicos falando sobre isso. Diversos. Mas os ignorantes dizem que não resolve nada. Os ignorantes falam para tomar o colágeno in natura. Por que eles falam para tomar o colágeno in natura, ou seja, com a molécula maior? Porque ele vai só desinflamar a região e não vai recuperar o tecido. E aí ele pode, depois que desinflama, fazer a cirurgia. Olha que bonitinho. Para ele ganhar mais. Só que a questão é, quando você fala isso para uma pessoa que está tomando colágeno in natura, indicada por um médico, e o médico não quer ter conhecimento a respeito do colágeno hidrolisado, naturalmente ela vai ignorar. E tudo bem, vai para o próximo. Agora, recentemente, vou contar uma notícia para vocês, tá? Quem quer saber a notícia? Batemos 8 bilhões de pessoas aqui na Terra. 8 bilhões. Tem gente para a gente trabalhar, para a gente falar? Nós estamos em 41 pessoas aqui. Acho que a gente tem bastante trabalho pela frente, hein? Então, se uma pessoa disser, não, meu médico isso, meu médico aquilo, não fica tentando convencê-la. Manda a informação e vai para o próximo. É simples assim, tá? Bom, vamos voltar para a linha luminescente? Vamos aos cases e às perguntas. Deixa eu ver aqui. Exatamente, Carol. Oceano para lá de azul. Outra coisa bacana, viu, Beto? É o bendito do Naralux para ortopedistas. Isso mesmo. Quer contar aí? Conta aí, Beto. Bom, pessoal, Roberto Mendonça, eu esqueço sempre de me identificar, né? Pérola, hoje morando em Alagoinhas, em breve espero estar em Ilhéus, minha terra natal. Aliás, estive lá plantando algumas sementinhas, não consegui fazer nenhum plano, mas feitos para lá, feitos para cá, fiz uma vendinha lá, tudo bem, está começando a plantar por lá. Eu estive aqui porque tenho um problema na coluna e aqui no quadril direito ali. E eu levei dentro do exame que eu fiz, das tomografias, o panfleto dos naras, que eu peguei o exemplo que a Ana tinha mostrado dela e fiz também. Deixa eu tirar isso aqui e tal. Aí eu conheço. E aí surgiu a conversa. Não conheço, é muito bom mesmo. Deixa aqui que eu vou passar a indicar também para minhas pacientes. Isso foi uma das coisas que eu gostei. Devo voltar nele logo lá também. Eu vou conversar com ele de novo. Eu também já coloquei aqui em cima que uma paciente de um médico também, não sei quem é o médico dela, indicou na área tangerina para a mãe, né? E como eu tinha feito Pilates, a pessoa do Pilates, a professora, indicou que ela me procurasse. Então, ela já comprou para a mãe e para ela usar também, e já pediu mais 2. Eu estava em Beleza, eu tento resolver, mas quando chegar eu te entrego. Já falei com ela ontem, voltei sexta-feira, né? Ontem ela disse, já pouco passa aqui. A sacolinha já está prontinha, com o panfleto, com os nara dentro, para entregar para ela. Aquele de fidelidade junto também, para poder garantir que ela volte, né? Então, também já tem as plantinhas aqui, né? Já comprou 4, então já estou indicando. Então, está vindo. Médicos já estão indicando. Isso é que é bom. Como a nossa diretora e nossa mestra aí fala, os médicos da saúde estão indicando. Os médicos de doença só quer passar remédio. Eu conheci um camarada lá em Ilhéus, ele é de Vitória, veio com meu irmão para Ilhéus também, um casal.
ele está com uma artrose nível 5 no joelho. Eu fui pesquisar, é grave o negócio. Eu falei com eles, mas o pessoal, não sei o quê, disse que ouviu também uma vez uma outra empresa, e o cara falou que fazia isso, fazia aquilo, e ele chamou para conversar com o camarada na particular. Ficou meio assim escorregando. Diz, olha, nós não mentimos, a gente sempre sugere, se for o caso, procurar um médico para saber se pode usar, tudo mais. Mas, pelo jeito dele, tem que fazer prótese no joelho, tá? Artrose nível 5. E eu tenho uma prima também lá, que ela já fez uma prótese. O marido dela foi que comprou na Hand Nails, que eu tinha na hora lá e tal. Eu estou mantendo contato com eles também. E eu estou pensando aqui, Ana, em mandar para esse rapaz lá de Vitória, para ele assistir o começo dessa gravação. Porque quando fala do fundador do Hand, que foi lá no médico, para ele ver se ele abre a cabeça e entende que existem soluções para o joelho dele, talvez de outra maneira. Ou vai fazer vai fazer a prótese, não sei. Mas para ele ver a seriedade da coisa, o que é isso aqui. Tá? Porque ele duvidou. Vídeo o pessoal manipula, mostrei vídeo para ele, manipula. Só mostrei até eu também com o Ageless, diferente, entendeu? Mas, paciência. Né? Na verdade, a sugestão é a seguinte, diga. Na verdade, as pessoas que têm um nível de problema como o dele, é difícil mesmo, a gente sabe que eu falei para você, eu falei outro dia, eu tenho uma prima que também tem sérios problemas de ossos e etc., já pôs prótese no corpo inteiro praticamente, já trocou todos os ossos por platina, né? E é difícil da pessoa compreender e, de fato, assim, se ela não quiser, ela não vai usar o produto direito, ela não vai acreditar que ela vai ter resultado. Então, é muito complicado mesmo. Eu não insistiria, eu acho que sim, é isso mesmo. Se ele é cético, deixa ele pôr a prótese e vende outra coisa para ele, para você não ficar também tentando... É triste, porque a gente sabe que a gente tem a solução e a pessoa está negando, mas é responsabilidade dela, ela confia no médico, ela não está afim. Mesmo você mostrando vídeos, mostrando depoimentos, porque a gente muitas vezes mostra depoimento, mostra vídeos e etc., e a pessoa ela está procurando uma solução que seja menos dispendiosa e menos menos trabalhosa. Imagina, fazer uma cirurgia desse tamanho, ele não tem ideia do que vai acontecer, mas a gente não tem como, né, assim, ficar se debatendo. Agora, manda para ele o áudio, você mandou o áudio dos médicos, eu acho que muito mais do que a gente aqui falando, que são pessoas comuns, manda o áudio da médica lá, ortopedista, que fala da recuperação do joelho, né? Fala de pessoas que têm, entre aspas, credibilidade. Deve ter aqui alguns vídeos falando disso, né? Alguns Zooms, né? Alguns YouTubes aí do pessoal da saúde, da Silvia Cortese, da própria Ana Lua, deve ter vídeos de pessoas profissionais falando, porque um cara desse, ouvindo uma pessoa comum como eu falando, ele não vai crer. Só que você hoje falou da parte da linha Luminesce, coisas importantíssimas, eu estou escrevendo tudo aqui. Eu acho que isso aí também ajudaria, se ele assistisse o começo e pelo menos uma parte. Você não precisa assistir tudo. Já pega o comecinho desse vídeo aí, tá? Para abrir. E se ele não quiser usar, paciência. É história, né? Agora, tem uma coisa também muito importante, tá? Muita gente me questiona isso. O problema do joelho do Randy não foi solucionado com a Juness, tá? Nem com o Nathan Newman. Ele seguiu com problema no joelho. Por quê? Porque a degeneração do joelho dele era muito, muito grande, ele já tinha destruído os joelhos dele e ele não emagreceu. Então, o sobrepeso também fez com que isso, né, atrapalhasse ele ainda mais. Então, a Wendy emagreceu nesses últimos anos e o Randy não. Aí, eles são os donos da empresa, isso no começo era muito questionado, eles são os donos da empresa e não tem o resultado. A gente não tem como controlar as pessoas, né? Ele tem o resultado em outras coisas, mas nisso ele não quis se sacrificar, né? Ele não quis emagrecer.
Essa minha cunhada que veio de Vitória para cá, ela comprou, quando foi lançada a linha no bode, comprou 2 Nara Tangerina, até dei de presente para ela um Ristore. Tá? Ela parou de usar o creme. Disse, e aí? Não, é porque eu trabalho. E o Nara Tangerina, não, Nara abacaxi com hortelã. Aí eu tomo um dia, que ela estava tomando de uma nutricionista, sei lá quem foi, passou para ela. Quando acabou, ela passou a tomar, eu tomo um dia sim, um dia não, sabe? Aí não tem o resultado que você quer. Mas paciência, ela não quer. Então, é muito comum isso, a pessoa querer economizar, né? Na época que a gente vendia o Max, a Lu vai lembrar do Max. O Max você tinha que tomar 30 ml por dia, era um copinho, assim, tipo copinho de pinga, né? Por dia. Eu tinha uma cliente que tomava uma colher de chá por dia. E aí o Max, que era para durar 30 dias, durava 90, porque ela queria economizar. Ela tinha resultado? Não. Então, não adianta, a gente não tem como, a pessoa não consegue compreender que ela precisa usar de forma correta. Isso acontece com o sérum, isso acontece com todos os nossos produtos. Para a pessoa ter resultado, a gente precisa... E aí, a gente não pode ficar brigando com essas pessoas, entendeu, Beto? Porque se a pessoa está fechada, se ela está fechada e ela está mostrando para a gente que ela está fechada, como esse seu amigo aí da artrose nível 5, ele está fechado, ele não está aberto. Então, na sondagem, quando você percebe que a pessoa está fechada, sim, você tem a obrigação de falar que você tem o produto e que você tem a solução. Você vai lá e, puf, planta semente. E pronto. Agora, porque lá na frente, alguém vai te fazer um favor. Vai falar para ele, nossa, eu usei um produto incrível na área e resolveu o meu problema. Aí ele vai falar, puxa vida, bem que o Roberto me falou desse produto. Entendeu? Aí a pessoa vai no médico, o médico passa um remédio caro, tem que tomar 5 doses por dia, ela toma. Exatamente. Pronto, o médico passou, ela toma. Isso, né? Exatamente. Que é o caso que a gente comentou a semana passada aqui, da nossa amiga, que eu esqueci o nome agora, lá de Belo Horizonte, acho que ela não está aqui hoje, do canabidiol, que é super caro e as pessoas preferem usar o canabidiol, né, do que usar algumas coisas da nossa suplementação, como o Reserve, Vidacel e etc. É o mesmo caso, entendeu? Porque é prescrito pelo médico, que teoricamente tem mais conhecimento. Teoricamente não, na prática ele tem mais conhecimento, só que a maioria tem o conhecimento dado pelos laboratórios, né? Pelo corpo científico dos laboratórios, e não por pesquisa própria. Então, para a gente poder trabalhar com médico, a gente tem que entender qual é a linha que ele toma. Se ele busca informação junto à indústria farmacêutica ou se ele busca informação por ele mesmo. Essa é uma pergunta fácil de ser respondida e muito direta e constrangedora, na verdade. Porque se ele diz que ele busca as informações através do mercado farmacêutico, você já diz, ok. E nem continua. Nem dá continuidade, tá, gente? Então, na sondagem, se a pessoa se embasa em cima dos estudos científicos apresentados pelos laboratórios, ela está sendo comprada pelos laboratórios. E ela está feliz daquele jeito. A gente não tem como lutar contra isso. A gente tem só que plantar a semente e dizer, ó, nós trabalhamos na maior indústria de produtos de alta regeneração celular. Se você quiser conhecer mais, esse aqui é o nosso corpo científico. E passa o nosso corpo científico para eles. Se eles tiverem curiosidade, os que têm vão atrás do corpo científico e voltam falando, que foi o caso do Danilo. Danilo foi assim. Ele foi conhecer o Nathan Newman, foi conhecer o William Amzalag na época e ficou em choque com a tecnologia que eles apresentavam. Por quê? Porque ele estava com sede de aprendizado de fontes diversas. Entendeu? Então, isso é muito importante para a gente poder trabalhar com a marca. Outra coisa importante que eu esqueci de falar, que raramente a gente fala sobre isso, é sobre o volume do produto, né? O sérum, por exemplo, ele tem 15 ml.
certo? Alguns, acho que o Flawless é 30 ml, agora eu não me lembro, mas é pouquinho, né? Aí a pessoa vai, a primeira vez que ela usa o bendito do sérum. O sérum tem que ser, você vai espirrar uma gota no dedo, vai pegar com a mão e espalhar no rosto. Uma borrifada dá para o rosto inteiro, tá? É importante dizer isso quando a gente vende para o cliente, porque senão ele vai ficar borrifando e vai durar 15 dias o produto. E o produto é para durar de 30 a 45 dias, dependendo da utilização, tá? Aí, acabou o produto. A mulher, tem dois tipos de pessoas, né? Tem aquela pessoa que vai comprar outro, tudo bem, e tem aquela que acha que acabou muito rápido, porque o produto não é barato, então ela vai dizer assim, eu acho que veio menos. E ela vai pegar... Ai, eu volto e meia recebo isso aqui, tá, gente? Vai pegar água, colocar no produto e devolver num negócio de medir e vai ver que tem 5 ml. E vai virar e falar, fulana, eu fui enganada, o produto não veio 15 ml, o meu produto veio 5 ml. O nosso sistema de borrifação, ele é sob pressão. Então, conforme você vai usando o produto, a bombinha vai subindo até acabar o produto. Então, se a pessoa quiser medir a quantidade, ela precisa pegar um cotonete e empurrar a bombinha até o fundo. Se ela empurrar a bombinha até o fundo, adivinha? Quando ela puser a água, vai ter 15 ml. Feito? Isso já foi dito um tempo passado aí. Sim, tem muita gente nova, né? Os velhos já sabem dessa história, dessa pegadinha. É isso, vamos lá. Perguntas de utilização, enfim. Oi, Ana. Oi, Lúcia, São Paulo, Safira. Em relação à daily, né, que você falou lá do que tem as algas marinhas por fator de proteção, é a questão da absorção, né, da vitamina D. O físico, ele deixa absorver a vitamina D, né? Isso. E o químico bloqueia. Então, o nosso daily é bem melhor por causa disso também, né? Porque ele deixa a gente absorver a vitamina D. Não sei como funciona direito esse negócio de se absorver ou de se retrai, alguma coisa assim, né? Mas só sei que o nosso é melhor, né? A vitamina D. A questão do bloqueio da pele faz com que nada do raio solar entre. E no caso da proteção física, ele protege o poro, mas o raio solar entra. Então, o que é bom entra, o que é ruim, ele bloqueia. Então, ele é mais permeável ao raio solar. É isso. Bem a grosso modo aqui falando, né? Muito bom, isso mesmo. Eu sou fã do Daily. O Daily, para mim, mudou completamente a minha pele. Eu não consigo viver sem o Daily. E o Nonato usa na careca, tá, gente? O Nonato, quando faz a barba e a careca todos os dias, ele usa para barbear, né, para raspar, ele usa o óleo da Botanicals. Ele não usa espuma, ele usa o óleo corporal da Botanicals para fazer a barba e para fazer a cabeça. E depois ele usa o Daily como hidratante. E ele era um cara que tinha muito melasma, tá? Porque ele trabalhou em shopping durante 25 anos, então ele tinha essa parte aqui completamente escurecida. Ele tirou com o Flawless e ele usa o Daily todos os dias para proteger a pele, tá? O óleo é muito bom para fazer depilação mesmo. Muito bom, né? Muito bom. Para fazer depilação com quem usa Gillette e para quem usa cera, passar pós-cera. É incrível.
Tá aí o que eu acabei de pesquisar agora, como é que é absorvido a vitamina D a partir do raio do sol, tá aí. Ó. Ah, perfeito. Natália, seja bem-vinda. Depois a gente marca um treinamento específico, tá? Para mostrar cada um dos produtos para você e para falar a respeito da utilização, etc. Senão aqui a gente vai ficar muito tempo. A ideia desse treinamento aqui é falar de um produto e explorar todas as informações a respeito dele. Fique tranquila, que eu sei que você acabou de começar e a gente vai, eu e a Janaína vamos conversar com você, tá? Vamos lá. Oi, Solange. Pode falar. Precisa destravar seu microfone. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu sou Solange, de Belo Horizonte. Eu sou executiva. É isso que vocês estão falando aí. Eu sou psicóloga e eu conheço muita gente da área médica. E eu tenho tentado levar a Junesse, mas o problema é o mesmo, né? É igual você tem colocado, é muito difícil. Eu tenho médicos que frequentam a minha casa e que ficam doentes, mas é uma luta. Mas, mesmo assim, eu vou falando, eu não insisto, né? Porque eu sei que são coisas difíceis mesmo de penetrar na cabeça das pessoas, né? Mas, Ana, eu queria te falar o seguinte, eu tenho uma amiga que ela fez uma cirurgia abdominal. E, na época, eu indiquei para ela o sérum para ajudar na cicatrização. Ela tomava o Nara Tangerina. A médica não deixou ela tomar o Nara Tangerina, suspendeu, porque falou que os colágenos provocam queloide. Eu nem sabia. Imagina! Pois é, não deixou, ela não tomou. E quanto ao sérum também, ela não usou, né, que ele ajuda na cicatrização, ela usou um produto dela que eu nem sei, é uma cirurgiã plástica. Eu fiquei assim, sabe? Na época eu fiquei meio estarrecida, mas assim, eu não sabia, mas eu acho que o Nara Tangerina não provoca queloide, né? Então, é isso. Bom, vamos lá. Então, vamos esclarecer, né? É aquilo que a gente estava comentando aqui, Solange. Essa questão do médico indicar aquilo que ele ganha para indicar é a mais delicada que a gente enfrenta hoje em dia. Porque, naturalmente, principalmente os manipulados, ele ganha, né? Do laboratório, da clínica que manipula, ele ganha um percentual para indicar aquele produto. Então, se é uma paciente que fez uma cirurgia, naturalmente ela vai confiar naquele médico, porque o médico que ganha daquilo, ele está fechado, ele não quer conhecer novas tecnologias. Aí, sobre o colágeno, tá? Colágeno no pós-cirúrgico. O colágeno, o tipo 1, tipo 2, que é o colágeno tangerina e maçã verde, ele não estimula a pele. A última coisa que ele vai fazer é estimular a pele, porque ele tem todo o resto do organismo para cuidar. Então, normalmente, ele vai pôr ali articulações, tecidos internos, cabelo, unha, para depois agir na pele. Ele não provoca hipercicatrização. Mesmo o Nara Lux, que é o mais completo de todos, ele é o contrário, ele vai ajudar naquela circulação, ou seja, o corpo, quando está fazendo a cicatrização, eu não sou cirurgiã, não sou médica, não sou nada, só sou uma entusiasta, vamos dizer assim, né? Dessa área, porque eu vejo os resultados. O corpo precisa buscar no organismo aqueles componentes para poder fazer aquela cicatrização. Isso é assim em tudo no nosso organismo. Então, se você, por exemplo, você está com uma gripe, seu corpo vai buscar nutrientes para lutar contra aquela gripe. Se você tem qualquer doença, o corpo vai buscar. Por que os nossos avós não deixavam a gente entrar na piscina depois de comer? Porque dizia que dava indigestão, porque o corpo estava cuidando ali da digestão dos alimentos, e se você desse um choque térmico,
você podia causar uma reação para o corpo cuidar da reação térmica e aí podia embolar o estômago. Era essa a mentalidade. Estou dando um exemplo bem besta, tá? Para você entender. A questão da pele é a mesma coisa. Então, o médico acha que vai ter uma hipercicatrização, só que é o contrário. É exatamente o contrário. Ele vai ajudar a melhorar aquela cicatrização. O sérum é exatamente a mesma coisa. O sérum vai potencializar, indo lá no DNA da pessoa, buscando o código genético dela para cicatrizar a pele com o código genético dela. Então, é uma ignorância. Só que contra a ignorância, a gente pode mandar informação, mas é isso que eu falei para o Roberto. A gente não tem como lutar contra a ignorância da pessoa, ela precisa querer. Sabe aquela questão que eu falo sempre? Abrir a porta para ver se ela está aberta a ouvir, sondar para ver o quanto ela conhece daquilo, o quanto ela quer aquilo. E se ela não quer, você fala, puxa, ó, está aqui a solução, depois qualquer coisa me procura, porque a gente fica insistindo e a pessoa, né? Eu contei aí a semana passada que a minha mãe vendeu uma caixa de reserve para uma amiga e ela misturava na água o reserve, porque ela achava muito forte. É muito forte o gosto do reserve, eu misturei na água, Maura. O que você vai fazer? Ela vai, pô, você jogou fora o produto, né? Mas tudo bem, entendeu? A gente tem que ir para o próximo e fique tranquila que você vai achar as pessoas que vão ter resultados com isso e que vão absorver o que você tem para oferecer, viu? Obrigada, Ana. Imagina, Solange, um prazer. Igualmente. Fala, Marco. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, bem você? Graças a Deus. Marco, eu e a Inês somos Jade, Guaratinguetá, São Paulo. Na verdade, a gente tem mostrado para algumas pessoas e a minha pergunta é relativa ao nutricionista em si, né? Porque eles têm uma certa dificuldade de aceitar tudo isso que está falando aí. Eu acho que é bem pertinente, né? Mas a minha dúvida é mais com relação a cadastro. Tem 3 deles já me falaram que não podem se cadastrar na Junesc por conta do conselho regional, conselho não sei o que lá, que não permite alguns vínculos. Perfeito. Não sei, tem alguma forma de vencer essa dificuldade? Sei lá, sugestões, né? Tem uma incrível. Vá no canal da Ana Lua Negrelli, no Instagram. Lá nos destaques, ela tem um destaque que ela fala sobre isso. Ela fala sobre isso. Isso, inclusive, ela é nutricionista, é diretora esmeralda, né? Inclusive, muitos médicos lá atrás, no início, diziam isso para mim, diziam isso para nós, né? E, inclusive, porque, de fato, pelo órgão que regulamenta, o profissional da saúde não pode prescrever um produto que mesmo representa. Ele não pode, né? Isso é proibido mesmo pela lei. Só que eles são todos comprados pelo mercado farmacêutico. Absolutamente todos prescrevem o que o mercado farmacêutico fornece de comissões para eles, ou de congressos, de vantagens. Então, meio incoerente, né? Completamente incoerente. Mas quando você fala com um profissional, quando ele diz isso para você, que ele vem com esse argumento, ele está sendo hipócrita. Só que você não pode dizer, cara, você está sendo hipócrita. Que aí você acabou de perder o cliente, né? Então, como diz o nosso Cadu, né? Concorde, sorria e... Isso, e contorne. E contorne, você sorri, né? É verdade, não pode mesmo, você tem razão. Né? Dê razão para ele e perguntas. Como você trabalha com a indicação de suplementação e remédios? Aonde você busca? Perguntas inteligentes. Sim. Como você trabalha com a suplementação? Como você trabalha com a indicação? Por exemplo, hoje em dia, se você seguir alguns nutricionistas
em redes sociais, você vai ver que eles recebem presentes de todo o mercado, alimentício, suplementar e farmacêutico. Eles recebem presentes, postam, eles usam e indicam. É assim que funciona. É assim que funciona. Qual é a solução que normalmente a gente traz para as pessoas que trabalham nesse mercado? Se cadastra, o nome do seu site vai ser o nome um nome fictício, então coloca o nome lá, vou dar um nome normal, tá? Saúde e bem-estar, esse já tem, é claro, né? Mas um nome que tem a ver com o que você faz e você indica a compra pelo teu site. Então, a pessoa não vai saber que o site é teu, você pode indicar com tranquilidade, ou cadastra a sua mãe, a sua mulher, o seu marido, né, o seu filho, se você não se sente... Que aí ele não está diretamente associado, né? Exatamente. Então, muitos fazem isso. A gente tinha um direto da indústria farmacêutica, que ele trabalhava como propagandista, né? Ele era gerente de propagandista de uma indústria farmacêutica de produtos de colágeno, inclusive. Eu sou pego vendendo colágeno, eu estou na rua. Então, ele cadastrou, e é verdade, ele tinha mesmo essa restrição. Então, ele cadastrou a mulher dele, e a mulher dele vendia, e tudo bem. Porque aí não tinha, né? Enfim. Problema, né? A gente tem que entender o quanto a pessoa está disposta a abrir, né? E essa questão do... Dá um passo a mais, né? Essa questão da proibição, o vídeo da Ana Lu esclarece bem, tá? Então, a gente tem vários médicos que revendem, não tem problema nenhum. Eles colocam, inclusive, na prateleira dos consultórios, mas, teoricamente, eles não poderiam vender, Eles não podem vender. Pela lei, eles não podem, mas todos eles fazem isso, indicam, enfim, é uma prática comum, tá? Perfeito, obrigado. É uma questão do quanto ela está aberta mesmo aquilo. E se ela não tiver, não tem jeito. Não tem o que fazer. Eu cansei de prospectar nutricionista por isso, porque a maioria está fechada no protocolo alimentar, etc. Hoje em dia já estão mais abertos à suplementação. Até pouco tempo atrás era muito focado só no protocolo alimentar, mas hoje em dia eles já estão abertos à suplementação, porque a suplementação, principalmente depois da pandemia, entrou como uma solução de melhora de qualidade de vida. Então, é todo um processo mesmo, viu, Marco? De conversa, de perguntas, de provocações. Acho que a provocação está certa, tá? Obrigadão. Imagina. E aí? Mais alguém? Oi, Marlene. Quer falar? Abre aí o microfone. Conta de onde você é, tá? Oi, gente. Bom dia. Manhã gloriosa, né? A gente aqui reunido. Eu sou Marlene Safira, 25, de Alagoinhas, Bahia, certo? A Solange aí, que falou algo sobre o queridinho aqui, ó, né? O Nara, e ressaltando mais uma vez o que a Ana falou, e nem é o que a Ana falou mesmo, né? É o que o produto fala, não? Que a formação do Nara, ela é tão, meu Deus do céu, significante, que eu tenho muitas clientes que elas nem vestiam vestido do incômodo que sentia tanto entre as perninhas, que é o que ela falou, no caso, né? Que é uma área bastante acumulativa. E são clientes que têm mais de 3 anos que elas não se apartam do Nara. Tenho muitas clientes também que tinham uma quantidade muito grande de celulites, e tudo isso vem encaixar no que a Solange, né, ela ouviu, né, sendo respostas ao contrário do que fala o Nara. Ele retira
ele faz uma das coisas mais preciosas, é embelezar e renovar o corpo, fora e dentro. Como eu sou uma pessoa fã de carteirinha, meu Deus do céu, vendo muitos colágenos, muitos na Ara, então não poderia deixar isso aí passar em branco, né? Sem vários testemunhos de várias clientes minhas. Então, eu mesmo noto que antes do colágeno, ou na Ara, eu tinha uma flacidez bem maior, né? Hoje, eu melhorei o quê? 70%. É tanto que eu passo todos os dias. E a outra coisa que eu queria falar, eu estava lembrando de Sandra, a moça dos dedos, o tempo todo, Ana, né? Da linha Luminesce, da Geonese. Jamais poderia haver aquela restauração dos dedos da Sandra se não fosse o Cero, o Bore, o Night e o dele. Meu Deus do céu! Né? E o Cleice, que vem fazer aquele processo da limpeza. Né? Então, a gente não pode deixar de falar, porque, né, por dentro a gente grita de testemunhos, de restauração, de recuperação de muitas e muitas pessoas. E você falou uma coisa certa, né? Quando a gente trabalha na área, no caso, eu sou homeopata e idóloga, meu Deus, eu vendo muitos realmente, porque vai indicar, não existe. Eu estava falando outro dia, foi aí, na Cajutiba, para a terceira idade, né, que eu fiz até uma caseira, e eu estava conversando. Meu Deus, se você trabalha com aquela ferramenta, você sabe que ela é de primeira, ela é top, né? Então, como você vai indicar outra? Não estou falando que as outras não sejam boas, mas estou falando que é mais completa. O conteúdo, ele é mais potente. Né? E, às vezes, até o preço menor, o valor menor. Então, na parte da nutrição, eu passo, sim. Não tem jeito, vai a Geonese mesmo. Então, é o colágeno, é o Reserve, é o Restore, que é o creme dental, o Vidacel, todos eles são encaixados. Eu encontrei agora uma pessoa mesmo de CA, ele perguntou a mim, doutora Marlene, eu uso só uma dose? Eu disse, não. Do Vidacel e do Reserve, você vai usar 3 vezes mais do que uma pessoa que usa para prevenir, para potencializar a sua saúde. Então, são 3 de um e 3 de outro ao dia. 3 do Naara, 3 do Vidacel e 3 do Reserve. Agora, uma coisa, o Naara nunca mudou, sendo que, para esse caso aí, eu passei o de jabuticaba, né? Porque ele é mais completo. Mas não existe hoje, no mundo, uma nutrição, uma suplementação de maior potência do que a Geonese, dentro e fora. Então, a linha Luminese hoje eu aprendi bastante, viu, Ana? Hoje eu vou lhe ocupar, tá? Porque eu preciso de mais bagagem. Então, é isso, gente. Então, eu mesmo me sinto realizada dentro da Geonese. É isso. Obrigada, Marlene. E você, a sua contribuição é sempre muito preciosa, viu? Eu que agradeço, Ana. Marlene, para quem não conhece, é uma das nossas maiores revendedoras da nossa equipe e é a que tem a maior equipe de revendas, da Bahia a Sergipe. Então, todo o noroeste da Bahia foi construído através dessas perninhas aceleradas, né? Ela é uma mulher que faz 4 caseiras por dia no final de semana, então é um grande exemplo aqui dentro das nossas equipes, tá? Vamos lá. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Dar um testemunho ou vamos almoçar? Vamos fazer o almoço. Vamos fazer o almoço, né? Então é isso, pessoal. Um excelente domingo a todos. Deus abençoe. Semana que vem tem mais. Essa semana fiquem ligados, tá? No dia 19 vai ter o lançamento do novo Resveratrol. Para quem perdeu as informações, tem vários canais com essa informação sobre o novo Resveratrol, para começar pela própria Dinés. Semana passada nós falamos a respeito, então lá no canal do time CFG tem falando a respeito do novo Resveratrol.
Não, vamos fazer a pré-venda, vamos conversar. Eu sei que muita gente já fez a pré-venda desse produto, um produto que vai agregar muito no nosso portfólio, principalmente para venda rápida e venda recorrente, tá bom? Desejo a todos um final de semana, ou melhor, um final de domingo incrível. Fiquem com seus bem-amados, com suas famílias, e vamos colocar em prática tudo que aprendemos aqui, para que a gente possa, de fato, levar mais saúde e bem-estar para as pessoas ao nosso redor. Vamos tirar foto? Espera aí, deixa eu tirar aqui o bendito do... Como chama? Do foco. Peguem seus produtos. Ó o Nonato. Nonato tá aí, ó. Cadê o marido? Olha o marido. O marido está aqui, ouvindo tudo. Atenção. Um excelente domingo a todos. Beijão. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais.